E Armando, te fazer uma pergunta, como é que tu vê hoje os ligantes que a gente tem hoje no Brasil? Assim, a gente sempre vê essa discussão aí respingando, né, que a Petrobras hoje ela detém, né, o monopólio da questão do ligante. Esse ligante vem, a gente faz as incorporações e tudo, né? E eu já escutei gente falar assim que qualquer coisa é melhor que o asfalto convencional. É verdade isso aí? Não, eu acho que o pessoal às vezes exagera um pouquinho. Fala assim, convencional dá para usar, então qualquer coisa que é melhor que o que o ligante convencional, né? Sim. As próprias normativas hoje do próprio Medina, o Medina, quando ele escala o ligante, ele utiliza um trabalho da ABEDA, que através do número N das rodovias, ele classifica qual é o tipo de asfalto que pode ser utilizado, em função das condições geométricas e topográficas do local. Quer dizer, então, nós já temos situações que o CAP 5070, por exemplo, que é o nosso asfalto básico, ele não tem uma aplicação com um desempenho garantido. Então, isso já está nessas pré-normas. Tá? Então, o 5070, assim como outros países do mundo inteiro, eles modificam os asfaltos. Tá? Então, para o nível de tráfego que nós temos no Brasil, nós temos caminhões enormes, 9 eixos, aquela peso sem controle. Então, o 5070 tem suas limitações, que são menores que a do 3040, que são maiores que a do 3045, que ainda é um pouquinho melhor. Aí entra os modificados, agora tem os Raima, a borracha, A gente está automódulo. a gente tá migrando para as especificações de desempenho, né? A exemplo do que é feito fora do país já há muito tempo. A especificação nacional, a resolução da MP, também está em processo de revisão, isso está sendo elaborado, e a especificação passará a ser por desempenho. Então, a gente vai parar de falar em 50, 70 e a gente vai passar a falar em não sei que nome vai ter, mas um grau de desempenho, algo parecido com o PG, né? Exato. Então, o 50, 70, em muitos dos casos, vai atender ao que ao demandado para aquele local, para aquele pavimento. Então, o PG de um 50, 70 atende a muitos pontos, né? Rodovias com tráfego mais baixo, mas em muitos deles a gente precisa de desempenhos superiores, então aí entram as modificações de ligante. Perfeito. Lá no Evias nós fizemos muito ensaio de Hamburgo, né? Deformação. Pois é, tinha uma pergunta aqui, até mandaram aqui, quando a Andrea falou ali do Hamburgo, né? O que é o Hamburgo? Quer falar? Posso falar? O Hamburgo, explica o que é o Hamburgo. O Hamburgo é um simulador de tráfego de laboratório. Então, existem simuladores de tráfego em escala real, que são estruturas robustas para simular o tráfego numa estrutura de pavimento. É aquele caminhão que a gente vê de vez em parado na rodovia lá. Tem, exato, tem. O APAV no Rio Grande do Sul tem também. Então, a gente tem um simulador de tráfego de laboratório. Ele simula a passagem da roda do veículo, mas ele te dá parâmetro em relação à deformação permanente, ao fundamento de trilha de roda no pavimento asfáltico. Então, todas as dosagens de concreto asfáltico que o EVIAS faz já saem do laboratório com um indicativo do desempenho à deformação permanente daquela mistura, através do ensaio de Hamburgo. Inclusive, na revisão, na especificação de serviço do DER do Paraná, na versão de 2017, a tráfegos acima de 10 na 7, você já precisa apresentar um ensaio de deformação permanente, e o Hamburgo é um deles. O Hamburgo é um simulador que ele faz praticamente o flow number, que é o ensaio do Medina para deformação permanente. Ele tem as suas classes, mas existem os simuladores de tráfego que podem ser utilizados, como o do LCPC, né, o NIARAJ. O Hamburgo é um deles, né? E o Hamburgo. Existem outros. O Hamburgo, a gente tem lido publicações americanas, é um dos mais usados nos Estados Unidos. Muito usado pela sua praticidade e a estrutura não é uma estrutura tão complexa de fazer, e ele é feito dentro da água. Água quente. Água quente, 50 graus. É água 50 graus e é uma roda metálica que fica passando em cima do corpo de prova quando ele resiste até 20 mil ciclos. O que eu estou dizendo quando ele resiste, né? Era o gancho que eu ia fazer justamente quando a gente estava falando aqui do ligante, né?
muitas misturas que a gente dosa lá, elas não resistem ao final do ensaio. Até o final do ensaio, por conta do ligante, do 50-70. O ligante ele tem uma contribuição muito importante. Antigamente se achava que a principal contribuição fosse do agregado, né? A gente vê hoje a contribuição do ligante, ela é muito significativa na resistência à deformação permanente. E como esse ensaio simula a pior condição que um pavimento pode estar exposto, que é aquecido e saturado, então a gente acaba vendo, a gente costuma dizer que se o ensaio de Hamburgo teve um resultado bom, pode aplicar com segurança que deformação permanente é um parâmetro que será... Ele é muito positivo, eu tenho usado esse Hamburgo há muitos anos, né, e junto com o pessoal aí do EVIAS, e quando ele dá positivo é porque ele dá positivo. Agora, quando ele dá negativo é porque o negativo é feio. Sabe? É ruim. Você pode acreditar, não, mas só deu uma trilhazinha. Não, ele vai dar problema. Executar vai dar problema. Sabe? Então é uma coisa que é importante. Nós precisamos ter ensaios que reproduzam rapidamente a realidade de campo. E é difícil. Tem ensaios que às vezes não representam a realidade de campo. E o Hamburgo, pelo conhecimento que eu tenho com ele é muito eficaz nesse aspecto. É uma segurança para o projetista. O projetista fica muito seguro quando tem um resultado positivo no Hamburgo. Positivo. E a gente está falando de deformação permanente, que é da trilha de roda, né? E são parâmetros que a gente tem, está ali, parâmetros para a liberação de uma obra nova. No contrato de concessão está lá no PER vários parâmetros, está lá o afundamento limite, né, da flecha na trilha de roda. E aí tem os gatilhos, né, no primeiro ano da concessão, no quarto, no quinto, no sexto. Isso é muito importante porque afeta toda a questão de dinâmica de carga, acúmulo de água na pista, e a gente está falando muito aqui na questão... A gente falou bastante aqui sobre a questão de ensaios ligada à durabilidade da estrutura, mas tem também a questão da segurança do usuário no sentido do pneu pavimento, né? Que a gente vê aí tanto acidente nas rodovias... Os ATRs, né? Medição de trilha de roda, mancha de areia, textura, macrotextura. Exatamente importante, né? E aí entra na questão de um controle total, né? Não só de característica mecânica, física, mas de aderência de atrito também é importante, né? Isso. Lá no EVIAS a gente também tem condições, a gente faz, né? Tanto a mancha de areia quanto o pêndulo de telha, nós temos condição e a gente aplica isso em muitas obras, principalmente aquelas que são de conservação. A gente acompanha muitas equipes de microrrevestimento. Né? Então, esse é um ensaio, se não me engano, exigido na própria especificação do DR, que você faça e que você tenha um resultado satisfatório justamente para garantir a segurança dos usuários. Esse é um parâmetro que já pode ser observado na dosagem. Então, existem dosagens que a gente já sabe que são mais fechadas, a condição de aderência vai ser prejudicada, né? Ou que vai fechar mais rápido, né? Quer dizer, tem agregados também que, por exemplo, o calcário, que você deve ter trabalhado muito na região de Goiás e Brasília, por exemplo, são agregados que você consegue fazer uma macrotextura na hora da execução, mas em 6 meses, 1 ano, você perde. Quer dizer, diferente de um basalto, de um granito. Então, a macrotextura é um assunto a ser discutido, e a Micro também, porque alguns agregados... mas eu não pode usar calcário. Tá, mas então eu não vou fazer obra. Mas aí esse caso aí que perde o Armando, aí o Micro salva, né? O Micro salva, mas se for em calcário também fecha. E também faz, né? O Brasil usa muito Micro, né, Armando? Micro, você falou bem. O Micro é o serviço com polímero mais executado no Brasil em toda a história, né? Porque antes ainda dos reforços com polímero, com asfalto polímero a quente, o Micro veio e criou toda essa... O Micro é um excelente rejuvenescedor, selante e impermeabilizante. E tem o ganho também da macrotextura, que ele proporciona nas concessões, né? Quando você é cobrado pela mancha de areia, principalmente. Então, ele é um material excelente, é um serviço excelente, dentro de suas limitações estruturais, que ele não repõe estruturalmente, ele é quase perfeito no que ele faz de rejuvenescimento. Porque se eu botar um telhado, ele é um pequeno telhado em cima da estrada, ele veda capas mais abertas. Às vezes eu tenho problema de vazios excessivos na massa, tenho problemas de
de vazios comunicantes na massa e uma camada de micro a frio tem seu valor na impermeabilização do revestimento. E o concreto asfáltico, você pode até usar, aplicar sem controle de campo, né? O micro-revestimento não funciona sem controle de campo. Você precisa de uma equipe acompanhando as usinas de micro-revestimento, porque o laboratorista é um maestro da equipe ali, ele que te diz te orienta a calibração da usina, orienta se está ok ou não está ok na questão dos parâmetros todos, né? É um expertise? É que o micro-revestimento, quando ele dá errado, ele dá errado na hora, né? Então, você tem que estar ali com controle de qualidade muito... A produtividade é muito alta, você aplica alguns quilômetros por dia, então... Aí você, com o laboratório móvel, você pode acompanhar esses quilômetros aplicados, porque quando foi, o cara, eu acho que aplicou 5 quilômetros de uma faixa. Mas, o Alan, de curiosidade aqui, o que nós temos dentro do laboratório móvel? O que tem lá dentro? Dentro de um laboratório móvel, desses que atuam em obras de conservação, você tem todo o aparato necessário para avaliar granulometria, teor, equivalente de areia, temperatura, todo aquele aparato, vamos dizer, chamar de pequeno. Sim. Né? E acho que o grande diferencial dos nossos laboratórios móveis é que você consegue, na hora e no local, avaliar já o teor e granulometria. Você está ali do lado da aplicação, você está com condições de avaliar na hora ali. O equivalente de areia também, para ver o pó, se não mudou no micro-revestimento, que é muito importante, né? Isso, a granulometria lavada a gente consegue fazer consegue fazer no... Porque a gente faz uma estrutura, Armando. Ele tem um mobiliário que projetado para isso, então a gente consegue montar de forma que a balança fique numa posição adequada, protegida, o Rotarex fique numa posição bem firme. Então a gente tem todo um mobiliário que é preparado para esse tipo de equipamento. É importante isso aí, porque uma obra de micro é uma obra itinerante. Claro. Quando se vê, você já está lá longe, você o pessoal uma amostra trazer. O micro mal executado, mal feito, mal controlado, tem aquele problema de esplacamento que a gente vê, né? E também... Mas é da textura do material, né? O ruído, né? É inevitável, né? Mas ganha na questão da aderência. Realmente, lá na região centro-oeste, lá, quando a gente estava lá, realmente... Nós fazíamos os ensaios de aderência, né, a mancha a mancha de areia e o pêndulo britânico, e quando executava o pano com micro, resolvia, enquadrava tudo. Entre o ruído e uma derrapagem. Entre a segurança, Então, assim, realmente é um parâmetro extremamente importante. Mas, bom, pessoal, nós estamos chegando aqui